Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas a gente está domingo após domingo entrando numa atmosfera mais carregada da glória de Deus. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas como a Camila disse aqui, isso também é muito perigoso. Porque num lugar onde Deus não está, a gente pode fazer qualquer coisa e não acontece nada. Um lugar onde Deus já foi embora, a gente pode fazer o que quiser e não acontece nada. Já presenciou isso? Às vezes a gente fala assim, é porque a vida de fulano é tão errada, porque naquela igreja acontece tanta coisa errada, porque que a gente sabe que está tudo errado, parece que Deus não está vendo. Não. A questão não é que Deus não está vendo, Deus vê. A questão é que Deus não está mais lá. E quando Deus sai de algum lugar, as pessoas fazem o que quiser. A Bíblia diz que Deus entrega a própria sorte. Então você está num lugar onde não tem a presença de Deus, por um lado é bom. Por quê? Porque o teu pecado não é desmascarado. Você continua aí, pecando, mentindo, enganando todo mundo e não acontece nada. Mas no lugar onde Deus está, nada fica oculto. Nada fica em trevas, porque Ele é a própria luz. E quando a luz chega, as trevas recuam. Quando a luz chega, tudo que está em trevas é denunciado, cara. Então não é brincadeira. Você está num ambiente carregado pela presença e pela glória de Deus, você tem que caminhar certo. Ninguém vai apontar o dedo na tua cara, ninguém vai apontar o teu pecado, ninguém vai te envergonhar. Nós viemos de uma igreja que excluía pessoas, a gente nunca vai fazer isso. Nós nunca vamos excluir ninguém. Mas no lugar onde Deus está, Ele mesmo coloca e Ele mesmo tira. E diante da presença de Deus, o teu pecado, ele constrange você. Sabe o que vai acontecer? Duas coisas. Ou você vai abandonar o teu pecado para viver uma vida de santidade. Ou você não vai conseguir mais vir para esse lugar. Pode ter certeza que isso acontece, cara. Tem pessoas que eu falo, cara, por que você sumiu, você não gostou? Não, pastor, achei maravilhoso a presença de Deus na igreja. Eu amei a igreja, eu amei a palavra, eu amei os louvores. E por que você não vai? Não sei. Quem não quer abandonar a vida de pecado não consegue. Quem quer viver em trevas não consegue andar debaixo da luz. Então a cada semana o nível está aumentando. Umas 3 semanas atrás, quando foi ministrado sobre guerra, sobre acessar as regiões celestiais nessa igreja, parece que ali uma chave foi virada. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, porque naquele domingo eu não tinha palavra preparada, e me arrumando para vir para cá, Deus começou a soprar no meu espírito, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo naquele dia. Naquele dia uma chave foi virada nessa igreja e nessa cidade. Porque 2 semanas depois o pastor Ricardo me procura aqui na porta da igreja. Ele falou, pastor, você é o primeiro pastor que eu estou procurando. Nós vamos fazer um evento aqui para orar pela cidade. Deus falou comigo, faz. E sábado a gente reuniu mais de 15 pastores na igreja dele. Não é fácil reunir pastor. E todos os pastores falaram, vamos marchar, vamos junto, vamos orar pela nossa cidade. Cara, o Happy Day não é um evento colorido, bonitinho para adolescente. É um movimento profético nessa cidade. A gente não destrói Baal batendo em Baal. A gente derruba Baal construindo um altar maior do que o dele. Então todas as vezes que a gente sai da igreja, vai para a rua, orar, cantar, a gente não está cantando musiquinha na rua não. Nós estamos construindo um altar. E o que é o altar, pastor? Altar é o portal por onde Deus se manifesta. Deus só se manifesta por altares. Então quando a gente levanta um altar, Ele vem. Por isso que você tem que levantar um altar na tua casa, no teu quarto, na tua família. Que quando você constrói um altar, Deus vem. Você está entendendo?
E é interessante porque quando a gente entra no que Deus quer pra gente, a gente já não prega mais o que a gente quer, a gente já não canta mais o que a gente quer, a gente não faz mais o que a gente quer. Por quê? Porque a gente mergulhou no rio. E a tendência de alguém que mergulha no rio é o quê? Ser levado pelo rio. Então a gente não está mais nadando, a gente está fluindo em Deus. Para onde? Para onde o rio quiser levar. Pastor, o que vai ser? Não sei, cara. A oração continua sendo a mesma. Senhor, qual é o próximo passo? A oração não mudou. Senhor, não precisa falar tudo, só me diz o próximo passo. Ontem a gente teve um momento muito bom depois da rede. Fomos para a casa da minha mãe, o pessoal estava reunido. Cara, e como é bom. Está acontecendo o que eu sempre sonhei nessa igreja. A galera vem para o Happy Day 5 horas da tarde, já emenda no culto à noite, sai da igreja 11 horas da noite. Quando eu chego na casa da minha mãe, está todo mundo sentado ao redor da mesa, lendo a Bíblia. Falei, velho, mãe, tá vendo aí, mãe? É o teu presente Dia das Mães, né? A gente começou a compartilhar sobre o livro de Jó, revelação em Jefferson. E o Jefferson falou, por favor, prega isso amanhã. Falei, cara, eu queria, mas eu não prego mais o que eu quero. Eu queria trazer uma palavra para as mães, bonitinha, cheia de florzinha, para fazer as mamães chorar aqui, os filhos pedir perdão e tudo. Mas eu vou falar sobre as mães também, amém? E ontem minha mãe me fez lembrar de uma palavra que eu ministrei uns 4 anos atrás, chamada geração de nazireus. Alguém lembra dessa palavra aqui, geração de nazireus? Só a minha esposa, porque eu falava com ela todo dia também. Sempre em momentos de transição, Deus levanta uma geração de nazireus. Nós estamos vivendo um momento de transição na nossa nação. E em momentos de transição é necessário uma geração de nazireus se levantar. O que era o nazireu? Nazireado era um pacto, era um voto. Era um voto feito em Israel, em que o judeu que estava debaixo do voto de nazireu, ele tinha que se abster de algumas coisas. Por exemplo, o vinho, ele não podia beber vinho, nada derivado da uva, ele não podia raspar a cabeça, não podia passar navalha, não podia tirar pelo do corpo. Ele não podia se aproximar de algum cadáver, nem de animal, nem de humano. E entre algumas outras coisas, essas eram as partes mais conhecidas do voto do nazireu. E por que uma geração de nazireu é necessária se levantar? Porque é necessário que uma geração se levante, que vai se abster de algumas coisas, não porque é pecado, mas porque entendeu o propósito. Netflix não é pecado não, gente. Mas você entendeu o seu propósito, então você não consegue mais ficar perdendo tempo com série. Você que perde mais tempo com série do que com oração, você está muito longe do propósito. Estudar não é pecado. Mas quem está se dedicando mais ao estudo do que ao reino de Deus está longe do propósito. Namorar não é pecado. Mas quem está colocando o namorado num pedestal e esquecendo de Deus está longe do propósito. Então, o que é um nazireu nos dias de hoje? É alguém que vai deixar de fazer algumas coisas não porque é pecado, mas porque entendeu que o tempo é precioso. E nós temos que trabalhar para remir o tempo. Por quê? Porque ontem a gente estava assistindo uma luta do Belfort com Machida. E o Endo falou assim, cara, o Belfort perdeu igual o Anderson Silva. Igual o Anderson Silva venceu ele também perdeu com Machida, com a pesada na cara. Aí eu, caramba, é mesmo. Aí ele virou para mim e falou, tu sabia que essa luta do Anderson Silva com o Belfort já tem 7 anos? Ah, eu falei, não. É verdade, Ramon? Falei, cara, não é possível não.
Sabia disso, mestre? 7 anos já que o Belfort tomou aquela pesada na cara e desmaiou. Eu falei, cara, não é possível, parece que foi ontem isso. Eu não sei se você percebe, se você tem filho, que olha para o teu filho, olha o tamanho que ele já está. Os dias estão muito rápidos, isso é Bíblia. Nos últimos tempos os dias iriam se acelerar, o tempo ia correr mais rápido, e a gente está vivendo esses dias. Por isso que você não pode deixar para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Começa agora, faz agora, porque daqui a 4 anos você vai estar pensando, caramba, se eu tivesse começado eu teria terminado. Senhor, se eu tivesse começado isso quando eu pensei, eu já teria terminado, porque os tempos estão se acelerando. Então eu tenho que deixar de fazer algumas coisas, não porque é pecado, mas porque está tomando o meu tempo, que é muito precioso. Jesus está voltando, não é brincadeira, a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para perder. Então, uma geração de nazireus precisa se levantar. Aqueles que entenderam que vão ter que se abster de algumas coisas. Vai estar todo mundo reunido com os amigos no final de semana no clube. Mas você vai ter que se abster de algumas coisas. Vai estar todo mundo com a família almoçando no final de semana, se alegrando. Mas você vai ter que se abster de algumas coisas. Eu lembro de uma palavra do pastor Lucinho. O filho dele chegou para ele e falou, pai, quando que a gente vai ter um sábado só para a gente? E ele vira para o filho e fala, nunca! Ah, pastor, é muito radical, mas é isso que a gente precisa nesses dias. Porque ser superficial não está adiantando nada. Por que o islamismo tem dominado o mundo? Porque eles são radicais. E eu não estou falando de radicalismo estilo Bolsonaro, não. Eu estou falando que quando é para servir a Deus, obedecer a palavra de Deus e viver uma vida de santidade, nós temos que ser radicais. Não dá mais para conciliar com as trevas. Lembra da palavra da semana passada? Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para conciliar, não dá para achar o meio termo. Nós precisamos de uma postura radical nesses dias. Porque a nossa cidade não está mudando, a nossa família está indo de mal a pior. Por quê? Porque a gente quer continuar servindo a Deus do modo conveniente para nós. Não é. Deus deixou um modo. Jesus estabeleceu um modo a ser seguido. Mas você quer andar na moda. E a moda ela muda. Agora o modo de Jesus não. A gente vive uma vida como se Jesus tivesse vindo para a terra e não tivesse deixado nenhum modelo, cara. Cada um vivendo conforme quer. Não. O Filho de Deus deixou um modelo. Ele estabeleceu um modo. E ele foi radical. Ele foi muito radical. Jesus, a tua família está te chamando aí fora. Ele fala, quem é minha família? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui ó, minha irmã, meu pai. Aqui minha mãe. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Nossa, como Jesus foi radical, hein? Cara. Ele entendeu que não dá mais para ficar cultuando laço sanguíneo. É porque é meu pai, é porque é minha mãe, é porque é minha família. Você sabe que família é sagrado, família é sagrado mesmo, mas Deus é santo. Sagrado é o que o homem cria, santo é quem Deus é. Nós estabelecemos o que é sagrado e o que não é. Agora a gente não estabelece o que é santo e o que não é. Tudo isso é importante. Tua família, teu casamento, teus estudos, tudo isso é importante. Eu não quero uma igreja de alienado.
de gente que só quer saber de Deus, só quer saber de igreja. Não, você tem que estudar, você tem que se informar. Mas você deve saber que você está estudando por causa do teu propósito, você está trabalhando por causa do teu propósito, você está casando por um propósito, você está vivendo por um propósito que é muito maior do que isso. Você não está estudando para estudar, você não está trabalhando só para ganhar dinheiro, você não está casando só para ser feliz, não. Você está fazendo tudo debaixo de um propósito. Uma geração de nazireus. Juízes capítulo 13. O povo de Israel voltou a agir mal diante dos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o entregou no domínio dos filisteus por 40 anos. Repita comigo, 40. Forte, gente, 40 anos. Por 40 anos. 40 anos fala de quê, gente? Quando a gente vê na Bíblia falando de 40 anos, está falando de uma geração. Uma geração dura 40 anos. Quanto tempo o povo de Deus passou no deserto? Quanto? Para que aquela geração morresse e levantasse outra geração. Então 40 anos fala de uma geração. Ou seja, o povo voltou a pecar, voltou a fazer o que era errado diante dos olhos do Senhor. Então Deus entrega ele nas mãos dos filisteus por 40 anos. Uma geração escrava. Naquele tempo vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu a ele e disse: eu sei que você não tem filhos, você é estéril, pois você vai ficar grávida e você terá um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho e nem bebida forte. Não coma nada ritualmente impuro. Você já está grávida de um menino. Não passa navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. Imagina ele está conversando: você vai ficar grávida, você vai dar à luz ao seu filho. Você não tem filho porque você é estéril. Eu sei que você é estéril, mas você vai dar à luz a um filho. Agora você vai ter que se abster de algumas coisas, mãe. Quando a Bíblia fala de mulher, a Bíblia está falando da igreja. Então a Bíblia está falando de uma igreja que vai ter que se abster de algumas coisas. E a primeira coisa que fala é o quê? Do vinho. Mas calma aí, o voto de nazireu era o quê? Era o que ia nascer ou era a mãe? Deus já falou: na verdade você já está grávida. Então você vai ter que começar a se abster de algumas coisas. Quem é mãe aqui fala amém. Você teve que se abster de algumas coisas na sua gravidez? Talvez muitas, né? Quando é uma gravidez de risco, a gente tem que se abster de muitas coisas. A dieta muda, sim ou não? Por quê? Porque você não está se alimentando apenas para você, você está alimentando uma geração. Então a Bíblia está falando, Deus está falando de uma igreja que não pode ter filhos. Mas essa igreja recebe a visitação de Deus. E a gente vai aprender mais na frente que é o próprio Deus que visita os pais de Sansão. Porque na hora que os pais de Sansão falam assim: calma aí, espera um pouquinho que a gente vai preparar alguma coisa para você. E o anjo fala assim: ó, se vocês quiserem preparar, eu não vou comer o que vocês vão preparar. Mas se vocês quiserem preparar, prepare e ofereça como holocausto, queime. E eles preparam e queimam. E quando queima aquela fumaça que sai do holocausto, esse anjo sobe junto com a fumaça e aceita aquela adoração. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, não é apenas mais um anjo. O anjo do Senhor com letra maiúscula está falando do próprio Deus. Está falando de Jesus. Jesus sempre existiu, galera. Aí a gente pensa que em João está escrito que se fosse relatado na Bíblia todos os milagres de Jesus não caberiam em todos os livros. Aí a gente pensa: meu Deus, então Jesus ficava fazendo milagre de segundo em segundo? Não. O que João está dizendo é que não tem como relatar em todos os livros do mundo os milagres que Jesus faz desde a fundação do mundo, porque ele sempre existiu. E aqui é mais um. É Jesus aparecendo e falando: você vai ter um filho, você já está grávida. Ele é um nazireu. Agora calma aí, você vai ter que se abster de algumas coisas.
Uma igreja que entende que está trabalhando para a próxima geração vai ter que se abster de algumas coisas. Vai ter dia que vai ter vontade de chamar um cantor famoso para lotar a igreja. Mas a gente vai ter que se abster de algumas coisas, porque a gente entendeu um propósito maior. Uma igreja que não está criando nada para entreter, mas que está orando por um avivamento genuíno e verdadeiro. Então essa igreja que não pode gerar filhos recebe a visitação do próprio Deus, e a partir dali fica grávida. Sabe por que às vezes a igreja não gera filhos? Porque está se relacionando com a pessoa errada. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Então precisa ter intimidade entre noivo e noiva para ter filho. Então a gente está se relacionando com alguém que não é o noivo de verdade. Por isso que não geramos filhos. Geramos discípulos, ovelhas, crentes, mas não filhos. Porque o filho precisa de uma noiva saudável, de um noivo saudável, que vão entrar numa intimidade e ali vão gerar um filho. Esse povo que está escravo por 40 anos, agora recebe a visitação de Deus, e a partir da visitação do noivo, a noiva fica grávida. Lembra que ela representa a igreja. Agora a igreja está gerando um filho, uma geração de Nazireu. Não é qualquer filho. A mulher contou ao marido o que aconteceu. E Deus disse: esse menino será consagrado a Deus, e ele vai começar a livrar o povo das mãos dos filisteus. Olha que interessante isso. Deus já tinha levantado Gideão, Deus já tinha levantado Jefité, Deus já tinha levantado Eude, Débora, Baraque, tudo juiz. Deus levantava o juiz vinha, guerreava contra o povo que estava escravizando, Deus dava vitória, o povo voltava a servir a Deus. Quando esse juiz morria, o povo voltava a pecar. Era desse jeito. Então em Sansão Deus muda a estratégia. Escuta, Deus não chama mais alguém, Deus chama a mãe. Gideão era adulto, Jefité era adulto, todo mundo já era adulto quando foi chamado por Deus. Então Deus muda a estratégia. Fala: não, agora eu não vou chamar alguém pronto, eu vou criar alguém. Por quê? Porque vai demorar mais tempo, mas eu vou fazer do meu jeito. A gente quer que as coisas tudo prontas, né? Deus viu que não deu certo. Então calma aí, eu vou visitar uma mulher estéril, vou fazer ela gerar um filho, e a partir daquele filho eu não vou livrar Israel, eu vou começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Se você ler aí depois, versículo 5 mais ou menos, você vai entender isso. Que a Bíblia diz que Sansão começaria a livrar. Sabe o que eu entendo? 40 anos de escravidão, nenhuma mulher queria mais gerar filho. O sonho de ser mãe acabou. A gente vai gerar filho para quê? Tem gente que fala isso hoje, né? Quando você tem um filho, você tem 2 filhos, a pessoa começa a te olhar já torta assim. Quando você tem 3 filhos, aí já é preconceito. Família com 4 ou mais. Sim ou não, pai? Pai, você não tem... mas não, a gente... Meu pai ouvia muita piada na família, não era, mãe? Muita piada. Eu acho uma falta de responsabilidade ter esse tanto de filho no mundo tão violento que a gente vive hoje. Você já ouviu isso? Os dias não são muito bons para gerar filhos. Agora você imagina dentro de um sistema de escravidão. Se hoje, nos dias de hoje, tem casal que não quer ter filhos, porque está difícil pagar a escola, e a violência, um monte de coisa, está difícil. Imagina nessa época. Então o povo judeu, que sempre foi um povo caracterizado por ter filhos, eles pararam de gerar filhos.
Então o que Deus precisa fazer? Estabelecer um novo padrão. Tudo começa com a visitação de Deus, e agora Deus quer estabelecer um novo padrão de se gerar filhos. Com um modelo que não é humano, que não é terreno, com o modelo do céu. Porque as coisas do céu a gente aprende com o céu. Sabe que o nosso problema? A gente quer aprender coisas do céu com a terra. Então a gente quer administrar a igreja. Vamos fazer um curso de administração, de RH, gestão de pessoas, um coaching de não sei o que. Não! A igreja é um ser espiritual. Nós precisamos aprender as coisas de Deus com Deus, as coisas do céu com o céu. Então Deus vai estabelecer um novo padrão agora. Por isso que ele chega e fala, ó, entenda que essa igreja não teve trabalho nenhum. Essa igreja está vivendo a vida dela normal, debaixo de um regime de escravidão, mas se acostumou com a escravidão. Então Deus visita e fala, você vai gerar um filho, você vai ter um filho, então ó, cuidado, não passa navalha na cabeça dele, não beba vinho, não sei o quê. Por quê? Porque a abstinência da mãe está gerando santidade no filho. A abstinência dos pais que gera força no filho. Sansão era caracterizado pelo quê? Quando a gente fala de Sansão, a gente já lembra do quê? Da força de Sansão. Você quer ter filho forte? Então comece a se abster de algumas coisas. Principalmente alegria. Porque o vinho fala do que, gente? O vinho fala de alegria. O vinho é alegria. E o anjo, ó, você não vai beber vinho, nem nada derivado da uva. Gente, o meu tangue preferido é o tangue de uva. Gelatina de uva, balinha de uva, eu gosto de uva. Eu não gosto muito da fruta uva, mas as coisas de artificial eu gosto. Orem por mim. Deus está falando, você vai ter que se abster de algumas alegrias, de alguns prazeres. Porque é pecado, pastor? Não, não é porque é pecado, mas porque você entendeu que aquilo que você está gerando vai mudar essa nação. Então Manoá orou ao Senhor e falou, eu peço-te que o homem de Deus que enviar-te volte para nos ensinar como criar esse menino que está para nascer. Escuta. A mulher corre para o marido e fala, Manoá, um anjo me visitou, falou que eu vou ter um filho que vai ser nazireu, e que eu não posso mais fazer isso nem aquilo. Aí Manoá fala, uai, então calma aí, vamos orar aqui para Deus mandar esse anjo de novo, para a gente perguntar para ele uma coisa. Sabe qual era a preocupação de Manoá? Como que a gente vai criar esse menino? Por que ele falou isso? Porque o povo de Israel não queria mais criar filhos, eles deixaram de gerar filhos. Então ele pergunta, qual vai ser a maneira da gente cuidar desse menino? Então não cabe mais a gente, qual é o modelo que está na moda? Ah, gente, agora é G12, agora é M12, agora na moda é o MDA. Esse é o modelo correto de criar filho. Não! A gente não pode copiar mais nada. Nós precisamos aprender com o céu, como cuidar dos nossos filhos. Mas a gente prefere pegar algo pronto, uma apostila pronta, algo que vem com o primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. Porque extrair do céu uma visão vai requerer da gente esforço, oração, consagração, paciência. E a gente é tudo que a gente não quer e tudo que a gente não tem. Então Deus quer estabelecer um modelo. Por quê? Porque quando ele estabelece esse modelo, ficou sabendo? Mulher de Manoá tá grávida. Vixe, como que tem coragem de ter um filho nessa situação? É louca. E de repente aquele menino nasce, e nasce forte. Opa. Você viu lá o filho de Manoá? O menino está bonito, o menino está forte. E depois diz que lá na frente o Espírito do Senhor começou a usá-lo.
Então as mães começam a olhar e... Amiga, qual é o segredo de ter um filho assim? As mesmas amigas que apontaram para ele falaram: nossa, como é que tem coragem de ter um filho? Agora estão chegando e falando: mãe, qual é o segredo de um filho tão abençoado? Qual é o modelo que você usou? O anjo volta e o pai pergunta: como a gente vai criar esse menino? E ele falou: tudo que eu falei para tua esposa você vai fazer. Ele vai ser um nazireu, ele vai ser consagrado a Deus. Ele vai ter que se abster de algumas coisas. Por quê? Isso é tremendo. Porque ele está vendo o pai se abster. Não adianta a gente querer falar para os nossos filhos: ó, não faz isso, não toca naquilo. Uai, pai, mas você faz. Uai, pai, mas você toca. Filho, você não pode beber vinho, você não pode comer nada da uva. Uai, pai, mas você está tocando, você está comendo, por que eu não posso? Por isso que Deus falou: comece com você, mãe. A santidade começa com você, mãe. Porque o teu filho vai fazer o que está vendo você fazer. Então ele está crescendo e ele está olhando: olha, minha mãe não faz isso, minha mãe não faz aquilo, minha mãe não faz aquilo. É isso. Sabe o que John Wesley falou? John Wesley falou assim: eu aprendi mais com a minha mãe dentro da minha casa do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ele teve 18 irmãos, gente, John Wesley, 18. E quem discipulava os filhos era a mãe, Suzanne Wesley. Ela dedicou a vida dela a isso, discipular os seus filhos. John Wesley pregou para mais de 1 milhão de pessoas. O irmão dele, Charles Wesley, compôs músicas que são cantadas até hoje nas igrejas. Qual é o segredo, mãe, de um menino assim? Uma geração de nazireus está se levantando nesse momento. Por quê? Porque existe uma igreja, uma mãe, que decidiu pagar o preço, que decidiu se abster de algumas coisas, porque sabe que o filho que está gerando é especial. A Bíblia conta a história de outra mãe, chamada Ana. Tudo que ela queria era ter um filho, gente. Ela chorava por esse filho, ela clamava por esse filho. E aqui o contexto é diferente. A mãe de Sansão não pediu filho, não estava orando, não estava fazendo nada disso. Deus aparece. Estamos falando de 2 igrejas. 2 igrejas que vão participar desse avivamento. Tem uma igreja que não está pedindo, mas tem um coração puro. Tem uma igreja que não está orando, que não está buscando, que não está, mas tem um coração íntegro e sincero. Receberão visitas de Deus e serão engravidados por Ele. Mas existe outra igreja que está orando e chorando, e também não consegue gerar filhos. Mas ela está chorando por esse filho, e ela está clamando por esse filho. E o marido chega e fala: mulher, não, eu não sou suficiente mais do que 1000 filhos. 10 filhos, quantos filhos ele fala lá? Eucana? Não sei. Então, embora ela amasse o marido, tudo que ela queria era ter um filho. E o marido tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos, e zombava dela porque ela não tinha filhos. Escuta isso, gente. Gerar filho é uma coisa, gerar bastardo é outra. São 2 igrejas. Uma igreja que está cheia de bastardos, zombando de uma igreja pequena, que não está gerando filhos, mas está chorando por esse filho dia e noite. Você que é mãe, você que sonhou com ter um filho, você que ora, você que chora por um filho, continue chorando e orando, porque você quer um filho, mas Deus quer um profeta. Então, se você quer um filho e Deus quer um profeta, deu certinho. Você vai ganhar um filho e Deus vai ganhar um profeta.
E daí nasce Samuel, profeta Samuel, o último juiz. Foi o último juiz de Israel, num tempo de transição, porque está acabando a época dos juízes e está entrando agora no império, porque Samuel unge o primeiro rei, Saul. Está entendendo? Momento de transição, 40 anos de escravidão. No final de uma geração, Deus levanta um nazireu. E agora num tempo de transição, Deus levanta outro nazireu, porque agora é a mãe que fala, não é mais Deus que fala. A mãe que fala: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo ele, eu te entrego ele. E outra coisa, sobre a cabeça dele não passará navalha. A mãe está falando: eu estou fazendo um voto com meu filho, ele vai ser um nazireu, eu estou entregando ele para você. Agora você imagina, e ela recebe isso. E agora ela vive com o filho aproximadamente 5, 6, 7 anos, amamentando. E agora com essa idade de aproximadamente 7 anos, galera, é a idade que tem minha filha. Ela tem que ir no templo entregar o filho. Sabe o que eu aprendo com essa igreja chamada Ana? Em primeiro lugar, nós precisamos chorar pelos filhos espirituais. Em segundo lugar, nós precisamos cumprir com os votos que a gente faz. Quantas vezes você falou que ia fazer algo para Deus e não fez? Tem uma família nessa igreja que está sofrendo. Porque o marido falou que quando conseguisse o emprego, ele fez um voto com Deus: quando eu conseguir um emprego eu vou fazer isso, isso e isso. Um voto para Deus que eu nem sabia. E não fez. Deus tomou o emprego. Então eu aprendo com essa igreja que por mais que seja difícil cumprir o voto que você fez, cumpra. Porque agora ela tem o filho, e depois de conviver e amamentar esse filho durante 7 anos, eu imagino que o peito dela começou a parar de sair leite. E ela falou: é a hora que eu vou ter que entregar. E ela entrega para ele. E depois que ela entrega, a Bíblia diz que ela tem mais 5 filhos, viu? Quando você entrega para Deus, Ele faz muito mais do que você queria. Não tenha medo de entregar o que é de Deus. Não tenha medo de entregar o que você prometeu para Ele. Sabe o que é interessante? Eli foi sacerdote durante 40 anos também. E no final do sacerdócio de Eli de 40 anos, Deus levanta um outro sacerdote chamado Samuel. Escuta. Uma mãe que quer filhos é uma mãe que ora por eles. Uma mãe que cumpre as promessas que fez a Deus. Essa mãe vão ver os seus filhos fazendo do Santo dos Santos um lugar de repouso. Porque enquanto Eli dormia no seu quarto, a Bíblia diz que Samuel dormia do lado da arca da aliança. Você já imaginou isso? Havia um lugar separado para a arca da aliança, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse lugar. Mas antes ele passava um processo de purificação que durava semanas. Então durante semanas ele fazia um processo de purificação pelos seus próprios pecados, para ele entrar naquele lugar, interceder pelo povo. Mas essa geração que se levanta, ela já fez daquele lugar um lugar de descanso. Fez do Santo dos Santos um lugar comum, um lugar normal. E não é no sentido ruim da palavra, de desrespeito. Mas é como diz aquela canção, é uma geração que aonde estiver, clama pela glória. Aonde estiver, está na presença de Deus. Não tem dificuldade de acessar esse lugar secreto. Essa geração que vai estar o tempo todo na presença de Deus. Esses são os filhos de uma mãe que chorou e orou desesperadamente por eles.
No final de 40 anos, uma geração de nazireus se levanta. Agora, escuta isso. Na década de 70, o governo federal autorizou a criação do Banco Nacional, que teve como finalidade construir casas populares. Chamou-se essa localidade de Novo Gama por causa da proximidade com a cidade satélite de Gama, Distrito Federal. Construídas as residências, foi então fundado o Núcleo Residencial de Novo Gama, no dia 8 de dezembro de 1978. 88, 98, 2008, 2018. É chegado um tempo de transição na nossa cidade. Uma geração de nazireus vai se levantar. Se coloque de pé, porque eu estou falando é com você. Ei. No dia 8 de dezembro de 1978, foi a inauguração oficial dessa cidade. 40 anos. É um tempo de transição. E eu estou vendo Deus levantar uma geração de nazireus. A gente não vai comer o que todo mundo come. A gente não vai beber o que todo mundo bebe. A gente não vai fazer o que todo mundo faz. Em homenagem ao Dia das Mães, você não é todo mundo. Não quero saber, você não é todo mundo. Você foi alguém que Deus escolheu para esses dias. Marcelinha, é por isso que não podia passar de 2018, cara. Ei, o teu cabelo é profético, viu? Deus está preparando essa geração. Escuta, nós estamos em guerra, cara. Você está entendendo isso? Pastor Gil saiu de Miami para vir na nossa igreja e falar: Deus está entregando a chave para vocês. Confirmando que estava ministrando já no coração da galera aqui. Ele tinha uma palavra bonitinha sobre poder, caráter, relevância e influência. Ele sumiu a palavra, ele não sabe onde foi parar. E ele falou: eu quero falar o que Deus tem para falar, é isso, 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 acabou, chama a banda e pronto. Não foi? Profetas da parte de Deus são direcionados para falar o que Deus manda. Cuidado você. Cuidado. Você que está mandando dizer o que Deus não mandou. Tenha certeza. Aqui a gente não proíbe ninguém de profetizar, porque no ambiente de glória todo mundo é profeta, cara. Saul não profetizou junto com os profetas? Então nós cremos que nesse ambiente todo mundo pode profetizar. Agora cuidado quando você colocar a mão na cabeça de alguém falando que Deus está mandando dizer alguma coisa que Ele não mandou. Então ele veio daqui da parte do Senhor, liberou uma palavra. Então as coisas estão se encaixando de uma maneira sobrenatural. As coisas estão se encaixando nesses dias de uma maneira sobrenatural. Não é comum o que está acontecendo aqui. Camila mandou uma mensagem hoje falando: pastor, eu quero orar pela cidade. Ou você acha que eu pedi para orar? Você acha que eu falei: Camila, vem com a bandeira, que hoje eu vou trazer uma palavra. Gente, amor, que hora que eu estava lendo isso aqui? Umas 5:30 da tarde, cara. A gente não precisa planejar nada. Quando a igreja está dentro da vontade de Deus, é Ele que sopra, é Ele que faz. Quando eu vi a mensagem da Camila assim: pastor, estou querendo fazer um ato profético, orar pela cidade. Eu só falei: amém. Deus está nesse negócio aí. Depois você vai entrar lá, você pode colocar Novo Gama 1978. Está lá. É num site oficial, num site do governo. Não é coincidência não, gente. Nós estamos chegando no final de 40 anos. Por 40 anos Deus levantou Sansão. 40 anos de Eli, Deus levanta Samuel. 40 anos dessa cidade, Deus está levantando você.
Meu Deus, nós somos essa geração. E agora, pastor? E agora o quê? Pergunta para Deus o que você vai ter que fazer. Foi isso que a mãe de Sansão fez. Ela está tranquila e de repente tem um filho. Ela, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que esse menino vai ser? Como é que eu vou cuidar desse menino? Isso é o que a gente tem que fazer agora. Todos os dias botar nosso joelho no chão e falar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, me diz o que fazer. A gente não é dono da verdade, a gente não é dono da razão. Mas uma coisa nós somos: ensináveis. Deus conta contigo. E é por isso que você está aqui. Você poderia estar em outro lugar, não poderia? Deus te arrancou de onde você estava para viver esse tempo.